Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Olá, meus amigos, mais uma vez é muito bom estar falando com vocês, ainda que dessa forma virtual, sobre o Evangelho de Jesus dentro dos ensinamentos do kardecismo. O tema que está proposto para hoje é o da multiplicação dos pães. Ele está em várias passagens do Evangelho. Jesus, por vários momentos, faz milagres multiplicando os pães, pães e peixes em especial. Está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, é uma parte, um episódio, um capítulo do Evangelho bastante conhecido. Invariavelmente, Jesus, após a multidão ou acompanhá-lo, muitas vezes por dias ou muitas vezes por hora, Jesus via que aquele povo estava com fome. Muitas vezes, alguns dos seus discípulos alertavam o mestre que já era tarde ou que estavam no deserto, afastados de uma cidade, e o povo precisava ser liberado para ir comprar comida, para ir atrás de alimentos. E Jesus perguntava quantos pães tinham, quase sempre 5 pães. Jesus pedia para trazê-los aqueles 5 pães e 2 peixes. O Evangelho relata mais de uma vez tal situação. Jesus pegava aqueles alimentos, fazia uma reverência, fazia uma oração, voltado para o céu, voltado para o alto, e a partir daí dividia aquele pão com seus discípulos, que ia dividindo com a população. O Evangelho conta mais de uma vez que essa população era de pelo menos de 5, 4 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, uma multidão enorme, e aquele pão que começava num embrião de 5 pães e 2 peixes, aquilo ia se multiplicando para a multidão inteira e alimentava e saciava todos. E essa parte do Evangelho, a multiplicação dos pães, tem dentro da doutrina espírita, especificamente tratada no livro A Gênese, um dos 5 livros básicos do Espiritismo, do Kardec, da codificação do Kardec traz incríveis lições para todos nós. Primeira reflexão que a gente pode trazer é que a multidão acompanhando Jesus durante dias ou horas provavelmente tinha fome mesmo, fome da barriga, fome de alimento, não somente fome espiritual, como a fome das nossas necessidades enquanto humanos. Jesus sempre colocava, o Evangelho sempre coloca, que Jesus estava com compaixão, tinha compaixão pelas pessoas, pelaquela multidão que o estava acompanhando. Então, quando a gente dá alimento, quando a gente consegue alimentar alguém, repetindo, imitando o ato de Jesus, é um ato de compaixão. A gente pode dizer, poxa, mas Jesus conseguia de 5 multiplicar para uma multidão. A gente não tem essa capacidade. Ok, é verdade. Mas a nossa fé pode fazer milagres
pode trazer situações talvez inimagináveis. Eu sou ligado a uma instituição aqui em São Paulo, a Vivenda da Criança, uma entidade que tem 32 anos de existência, foi fundada por uma irmã de caridade, a irmã Ivone Venditti, e conta-se uma história verdadeira, enfim, é uma história que se passou lá. A irmã, no começo da entidade, foi muito difícil. Hoje a entidade está bem estruturada, passa por uma outra fase. Já se transcorreram, como eu disse, 32 anos em que houve progressos, evoluções, mas no começo, com muita carência, com muita dificuldade, enfim, o alimento básico era tirado do arroz e do feijão, que a irmã conseguia com doação, conseguia com alguma situação, alguma venda de alguma coisa que ela tivesse recebido, ela juntava papel para vender, latinhas para vender, fez marmita para conseguir renda, para dar continuidade à sua obra, enfim, toda sorte de situações que ela pudesse arrecadar algum dinheiro, mas era basicamente alimentação, arroz, feijão. Um ou outro dia da semana tinha lá uma mistura, uma proteína que ela conseguia, quase sempre salsicha, porque é mais barato. E até hoje existe uma horta na vivenda. Hoje a vivenda dá diariamente, serve diariamente, naturalmente gratuita, de forma gratuita, cerca de 450 refeições. A horta não consegue produzir para alimentar todas essas pessoas, mas enquanto casa-abrigo lá atrás, quando a vivenda foi criada pela irmã Ivone, a horta era muito importante. Era arroz, feijão e um legume, uma verdura que ela conseguia extrair da horta que ela mesma cultivada junto com os meninos abrigados, e tinha o seu Issaú, que era uma espécie de faz-tudo que tomava conta da horta. E uma ocasião, a irmã lá com alguns sacos de arroz, e não eram muitos, daria talvez para completar o mês ou um período curto, uma ONG mais carente ainda, uma situação mais deficitária ainda, bate na porta e pede para a irmã arroz de doação, arroz que pudesse doar alguns sacos, porque essa ONG era mais carente. A irmã tirou do estoque dela o que ela já não tinha, o que estava no limite, e doou para essa ONG. E para resumir a história, alguns dias depois, ainda dentro desse período, um dos meninos que era abrigado, que arrumou um emprego, e na empresa dele davam cesta básica, e na época a cesta básica não era esses cartões de alimentação que se usa hoje mais usualmente, era a cesta física. Esse menino, esse ex-abrigado, reuniu lá algumas cestas de meses que ele tinha recebido e levou para a irmã como doação exatamente naquela semana em que ela multiplicou o arroz que ela tinha. Então, o ato de se alimentar pessoas imitando o que Jesus fez, a gente acha que a gente não tem esse poder da multiplicação, mas naturalmente a espiritualidade superior está orando, está zelando, está nos ajudando da forma que eles conseguem fazê-lo e movimentando as peças da maneira que possam atender às boas obras. Nós também somos atendidos. Talvez cada um de nós tenha tantos outros exemplos de pessoas que doaram o que não tinham ou doaram no limite do que tinham e conseguiram com isso serem atendidas para receberem mais e prosseguir com essa situação de que abriram mão sem que lhes faltasse o básico, e até talvez multiplicando também isso. Então, esse exemplo de multiplicação, de alimentar as multidões que Jesus fez, acima de tudo, tem um ato necessário, um ato de nós humanos que precisamos do alimento, e Jesus dá esse exemplo. E eu insisto numa situação muito sutil, numa palavra-chave que o Evangelho traz, que Jesus tinha compaixão daqueles que o seguiam, ou seja, Jesus se preocupava com as necessidades. Jesus não ignorava as necessidades físicas, as necessidades materiais.
evidentemente dentro dos limites possíveis para a época, para as situações que se apresentavam. Então, um primeiro exemplo que a gente pode pegar é que a necessidade do alimento físico, a necessidade da compaixão, a necessidade de atendermos as pessoas não só no alimento, mas nas suas necessidades, o tanto quanto que possamos, ou até mais certamente seremos recompensados, certamente estamos fazendo a caridade, e fora da caridade não há salvação, é uma máxima espírita que todos nós conhecemos e não podemos abrir mão dela para a nossa evolução espiritual. Há, em nível de evangelho, algum debate sobre, poxa, mas aquelas pessoas, elas acompanhavam Jesus durante tanto tempo e ficavam sem se alimentar? Como é que é isso? Depois de algum tempo, muitas vezes lapsos grandes, que alguém ia se preocupar com elas, ou o próprio Jesus estava atento a isso? O próprio Evangelho nos traz uma explicação bem razoável, bem consistente, que muitas vezes nós estamos entretidos com alguma situação, com algum estudo, com algum aprendizado, com algum filme, com algum entretenimento, com alguma coisa que nos absorve, e a gente é capaz de perder horas, perder um grande tempo e não nos apercebermos de coisas básicas das nossas necessidades, porque estamos de tal forma entretidos com aquela situação que o tempo passa sem a gente se aperceber. Então, o Evangelho busca também, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não o Evangelho segundo o Espiritismo livro, mas o Espiritismo na forma de Evangelho, no livro A Gênese, nos traz essa reflexão, que é uma reflexão bastante plausível, bastante interessante. Mas o efeito multiplicação dos pães, ele também é revestido, porque a forma do aprendizado que Jesus nos passa durante toda a existência de exemplos, durante todo o legado que ele nos deixou nessa casa planetária, é um aprendizado moral, é um ensinamento moral. São situações, reflexões, parábolas, colocações, exemplos que Jesus deu, que nos traz reflexão no âmbito moral, no âmbito do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento espiritual, que na essência é aquilo que cada um de nós veio fazer nessa casa planetária. A nossa passagem aqui é curta, a nossa passagem é certa de que tem o seu limite, é curta em relação à eternidade do nosso espírito, pode ser até que a gente viva muitos anos para o nosso tempo terrestre. Hoje as pessoas estão vivendo facilmente 80, 90, 100 anos, as situações estão cada vez progredindo para que o aumento do tempo de vida seja maior, mas será curtíssimo, será ínfimo, será um grão de areia em relação à eternidade do nosso espírito. Então, a essência de que estamos aqui é uma essência de aprendizado. O grau do nosso espírito, o grau de elevação, de evolução que temos, nos faz estar nesse planeta cheio de dificuldades, de dores, de mazelas, de expiações, enfim, condizente com a escola que precisamos ter para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nada mais claro, nada mais óbvio, nada mais natural de que os exemplos de Jesus sejam exemplos espirituais, sejam exemplos que, ainda que tenham um teor material, estão revestidos de uma reflexão sobre esse papel que cumprimos aqui nesta casa planetária. Sendo assim, quando Jesus nos traz a multiplicação dos pães, Jesus também nos mostra que é
possível a gente multiplicar, e aí sim, de forma absolutamente exponencial, de forma ilimitada, não só para 5 mil, não só para 10 mil, não só para uma multidão inteira, mas para várias multidões, e aquelas multidões que nos cercam, aquelas multidões que estão em nossa volta, aquelas multidões que nos acompanham. Alguém vai dizer, poxa, mas nenhuma multidão me acompanha. E os nossos familiares, e as pessoas que se relacionam com a gente no trabalho, nas escolas, e os nossos vizinhos, e as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, os milhares, que a gente tropeça com elas quase que por acaso, e o Evangelho também nos traz que nada acontece por acaso. Não são multidões que a gente pode trazer transformações com os nossos atos, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, com os exemplos que a gente pode dar, mesmo que sejam momentos muito curtos, mesmo que sejam relacionamentos que talvez não se troque nenhuma palavra, mas a gentileza, o amor, o entendimento da necessidade daquelas pessoas, ou para aquelas pessoas, faz toda a diferença. Talvez vocês já tenham se deparado com situações, eu já me deparei mais de uma vez, de alguém cobrir uma pessoa que está com frio, muitas vezes tirando um casaco, uma peça que ela tem. Uma ocasião aqui no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, eu vi uma pessoa vindo de forma capengando, talvez alguém achasse que a pessoa tivesse bebido ou alguma coisa assim, a pessoa estava passando mal, e duas pessoas que cruzaram naquela pessoa, estava à distância, estava vendo a cena, até imaginando que essa pessoa tivesse essa situação que eu falei, bebido, uma situação que estivesse fora de controle por alguma situação que ela tivesse feito interferindo no corpo dela, mas duas pessoas param e dão assistência, e quando eu passei, me aproximei, entendi um pouco o que estava acontecendo, aquela pessoa estava passando mal, e aquelas pessoas que pararam estavam dando assistência a ela. Eu tenho um cunhado que já passou mal no metrô, essas situações que as pessoas passam do nada, que pode acontecer com qualquer um de nós, e ele foi socorrido por uma pessoa que lhe deu toda a assistência necessária, todo o socorro necessário, e ele queria encontrar essa pessoa para agradecer e não conseguiu, porque a pessoa desapareceu. A gente leva até para um lado místico, né? Foi um anjo, foi um protetor que entrou no caminho dele. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Esse exemplo, essa maneira, esse comportamento é que pode ser o alimento multiplicador. E aí, no exemplo de Jesus, são aqueles 5 pães e os 2 peixes que se multiplicam por uma multidão que nós podemos dar, que nós podemos empreender em nossas vidas. Quando a gente tem essa atitude, essa maneira de nos comportarmos, de agirmos, os nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam, aqueles que estão com a gente, tendem a seguir os nossos exemplos, tendem a se transformar a partir das nossas atitudes, a partir da nossa forma de agir, de ser, de nos comportarmos com os outros irmãos. E aí fizemos a multiplicação dos pães de forma muito efetiva. Pão traduzido em amor, pão traduzido em caridade, pão traduzido nos ensinamentos de Jesus. E essa sutileza é que o Evangelho nos traz para que possamos refletir o quanto podemos fazer a diferença dessa multiplicação no nosso dia a dia. Somos expostos, nos deparamos na nossa caminhada com N situações em que podemos fazer essas transformações, essas diferenças.
E muitas vezes não nos apercebemos e muitas vezes não nos tocamos que aquelas situações, que aquilo que é colocado no nosso caminho são provações, são testes, são oportunidades que temos para a nossa evolução, para uma evolução que pode se multiplicar, que pode, através da sua boa ação, contaminar outras pessoas próximas a partir do nosso exemplo e a nós mesmos nos fazer multiplicar mais dentro do objetivo, dentro da razão para a qual viemos para essa casa planetária. Não é possível que a gente tenha vindo aqui para cumprir uma existência boa ou má e depois, pura e simplesmente, tudo acaba. Até porque cometemos lapsos, cometemos erros, cometemos situações que não é possível que alguém possa pensar, mas eu peço perdão, eu rezo fervorosamente, eu me arrependo e a partir daí eu estou perdoado. Poxa, não existe isso. É tratar a nossa existência com uma simplicidade que não tem um mínimo de lógica. É a mesma coisa uma criança que faz malcriação o tempo inteiro, a gente afaga essa criança o tempo inteiro e possamos esperar que quando se tornar adulto, essa criança será um ser humano, será um adulto, será um cidadão de respeito. Ele não vai ser. Ele provavelmente vai ser um revoltado, ele provavelmente vai se achar, provavelmente vai se considerar acima das outras pessoas, porque a criação, porque a estruturação desse ser humano foi feito dessa maneira. Então, se nós estamos aqui nesta casa planetária, passando pelos sofrimentos, pelas expiações, pelas dores que todos nós passamos, e transformamos tudo isso em exemplos, transformamos tudo isso em situações reformuladoras para o bem, em situações que se tornam, que se expandem para aquelas pessoas que nos cercam, como situações melhores, como situações moralmente corretas dentro do Evangelho de Jesus, nós multiplicamos o pão a que o Evangelho se refere ao exemplo que Jesus deixa dentro das metáforas que ele costumava, que ele empreendeu quando nos trouxe o seu Evangelho. E essa oportunidade cada um de nós tem, todos nós temos. Então, vamos aproveitar para estar atentos o quanto podemos multiplicar os pães fisicamente, os pães materiais, os pães que podem ajudar as outras pessoas, com a certeza de que essa nossa caridade é transformadora e trará bons frutos para cada um de nós. Mas também vamos pensar que tudo o que fazemos em nome do Evangelho, dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, também é uma forma de multiplicação dos ensinamentos do Pai, dos ensinamentos de Jesus. E essa multiplicação também influencia, também transforma vidas, também transforma situações. E o Evangelho nos ensina que quando se multiplica os pães dessa maneira, seja na parte física, seja na parte moral, nós estamos fazendo algo, nós estamos indo ao encontro dos ensinamentos de Jesus. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por ter ouvido, refletido, por ter analisado um pouco mais uma passagem da sua estada aqui nesta casa planetária. E vamos nos comprometer, cada um de nós, com a gente mesmo, a estarmos atentos para que possamos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, naquilo que fazemos, na continuação do nosso aprendizado,
enquanto encarnados, possamos multiplicar os pães, possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, foi um prazer ter estado com vocês, ainda que dessa forma virtual, esperando que possamos em breve também estarmos presencialmente. Um grande abraço, até mais.